A gente tem diversas indicações para o transplante de córnea. Hoje em dia, a gente tem duas técnicas muito diferentes, que são o transplante penetrante e os transplantes seletivos, que podem ser o lamelar anterior ou o lamelar posterior. Então, basicamente, a gente pode dividir as indicações de transplante por doenças que acometem a córnea no seu todo, por exemplo, perfurações, infecções que comprometem a todas as camadas da córnea. Normalmente, essas infecções graves que a gente não consegue tratar com antibióticos, com colírios, com medicação, a gente vai ter que lançar mão de um transplante penetrante. Em algumas raras situações onde ele não compromete as camadas mais profundas, a gente consegue fazer um transplante lamelar anterior, tirando toda a parte de colágeno e deixando só a parte do endotélio. Tem outras circunstâncias que geram, vamos dizer assim, doenças que deformam a córnea, como ceratocone, doença marginal pelúcida. Essas doenças elas vão comprometer o formato da córnea. Então a gente não precisa trocar todas as camadas da córnea, a gente pode simplesmente trocar a parte do colágeno que está comprometida. Então esses transplantes são também transplantes lamelares anteriores. Um outro exemplo que a gente pode ter aí de indicação de transplante são cicatrizes. Alguém teve um trauma, teve uma úlcera, tratou, resolveu, não teve mais problema, mas ficou ali uma cicatriz que é perto do eixo visual. Essa cicatriz a gente vai ter que remover, porque senão a luz não passa, o paciente não enxerga. Então, é uma indicação também de um transplante que pode ser lamelar anterior ou penetrante, dependendo se essa cicatriz ela realmente cruza a córnea toda ou se ela simplesmente para no meio da córnea. E existem outras doenças que comprometem aí o endotélio, né, a camada mais posterior, mais interna da córnea. Essas doenças vão cursar aí com inchaço da córnea, com edema, e aí a gente vai perdendo a transparência da córnea aos poucos, né? Por exemplo, a distrofia de Fuchs é uma dessas doenças. A ceratopatia bolhosa, quando tem uma cirurgia de catarata que é muito complicada, em cataratas muito avançadas, quando a gente tem um trauma muito grande, a gente precisa trocar essa parte. Nos casos mais iniciais de descompensação, a gente consegue trocar só essa camada com essas células endoteliais. E tem outras condições, na verdade, com essas mesmas situações que são mais avançadas. São pacientes que já estão com edema há muito tempo, que já estão com cicatrizes por conta da inflamação desse processo. Muitas das vezes a gente não consegue fazer esse transplante lamelar posterior nesses casos. Já são pacientes que vão se beneficiar do transplante penetrante. Existem várias outras causas de transplante, mas essas são as mais comuns aqui no Brasil. Existem causas como distrofias, que vão acumulando depósitos no meio da córnea, e isso vai, aos poucos, impedindo com que a luz passe através da córnea, que vão também ser necessários às cirurgias de transplante, pode ser um lamelar anterior ou transplante penetrante. Mas uma causa muito importante de transplante são os retransplantes. Existe uma dinâmica muito diferente entre um transplante penetrante e um transplante lamelar. Todo transplante penetrante que a gente troca todas as camadas, ele tem uma sobrevida muito menor do que os transplantes lamelares. Ou seja, quando tem um transplante que eu troquei todas as camadas da córnea, em geral ele pode ter uma duração aí, em média de 12, 15, em alguns casos até 20 anos a gente vê esses transplantes sobrevivendo. Quando a gente chega nessa fase final aí, que o transplante vai perdendo células aos poucos, aquelas células que eu falei do endotélio, a gente vai tendo uma perda maior nessa situação. E aí a córnea vai perdendo a transparência novamente e a gente vai ter que trocar essa córnea. Cada vez que a gente troca a córnea no transplante penetrante, a gente tem uma sobrevida cada vez menor. Isso porque a gente acaba tendo mais episódios de rejeição. Cada vez que a gente expõe o nosso olho para um novo tecido, a taxa de rejeição ela vai aumentar. A probabilidade do nosso tecido não aceitar essa córnea vai aumentar. Então, o segundo transplante pode durar 8 anos, um terceiro, 5 anos e por aí vai. Então, quando a gente faz um transplante num paciente jovem, né, ou numa criança, a gente sempre, preferencialmente, vai preferir os transplantes lamelares. Porque esses transplantes têm uma duração média aí de 10 a 15 anos, e quando a gente troca esses transplantes, como a gente não entra dentro do olho, a gente não tem esse processo imune que vai gerar os episódios de rejeição. Eles têm um índice de rejeição muito menor. Então, hoje em dia, a gente sempre advoga tentar, quando possível, fazer um transplante lamelar ao invés de um transplante penetrante.